Ciao, tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Inscreva-se no Finestra, espalhe para os amigos e ativa o nosso sino. E, claro, não perca os próximos vídeos que fala da velha senhora da Juventus que ganhou hoje. Estamos na Zona Champions já, vamos falar disso. Ativa o nosso sino. De novo. Ativa o sino e não perca os próximos vídeos do Finestra Bianconera. Muito bem, ragazzi, hoje, dia 12 de abril, é aniversário de Marcello Lippi, que nos levou à vitória de pelo menos uma Champions, né? Falhou nas outras duas, teve erros ali, enfim. Mas o Marcello Lippi tem muito crédito, colecionou Scudettos, colecionou aí o título mundial com a Nazionale Italiana de Calcio, 77 anos, se não me engano. Parabéns ao Marcello Lippi, aqui no canal, naqueles vídeos curtos, né, nos famosos shorts, eu entrevistei o primo do Marcello Lippi. Dá uma olhada aí que vocês vão ver, bem legal, antes da partida contra o Verona em 2019. Falando do jogo de hoje, o Kopp Miners desencantou, né? Aliás, ele jogou bem. Aliás, o Tudor, que tinha sacado ele do time na última rodada, entrou no final, hoje resolveu começar com o Kopp Miners. E logo no início, com 2 minutos, fez um belo gol. Grande jogada do Dusan Vlahovic, o Vlahovic que perdeu um gol feito depois, mas o Vlahovic hoje foi muito bem. As 2 assistências, 2 gols, partiram do Vlahovic as assistências. A primeira foi fantástica e tem que dar mérito ao Dusan, que depois perdeu um gol que não se pode perder. Dusan Vlahovic, que depois saiu irritado no fim, né, para a entrada do Colomani, mas ele saiu irritado, eu concordo com o pessoal da Rádio Bianconera, saiu muito mais irritado com ele mesmo, por não ter feito gols. Afinal de contas, não tem por que ele ficar bravo com o Tudor. O Tudor tem colocado o Vlahovic sempre como titular, né? Então acredito que aquela cara fechada do Vlahovic quando ele saiu emburrado é por conta dele se cobrar com ele mesmo, de estar triste, de estar emburrado por ele não ter feito gol ainda nesse novo momento com o Tudor. Mas o Dusan hoje foi bem, na minha opinião, porque deu 2 grandes assistências, né? O Nico Gonzalez também foi muito bem, o Locatelli foi bem, e acho que esses 3 foram os melhores, o Kopp Miners, o Nico e o Locatelli. O Nico foi muito bem, o Gonzalez. O Conceição entrou no fim, não foi tão bem, mas falando do jogo, a Juventus resolveu a partida no primeiro tempo. Poderia ter virado 3-0, virou 2-0, teve só um lance de perigo no primeiro tempo, mas ela dominou. A Juventus dominou o jogo no primeiro tempo e controlou no segundo tempo. Ou seja, um adversário fraco, é verdade. O Lecce é fraco. E aí eu faço uma pergunta para você, caro tifoso, caro torcedor que sempre acompanha o canal. Quantas vezes eu falei aqui que o time não é ruim? Obviamente que você não pode comparar com o time do Barcelona, do Real Madrid, estou falando do Barcelona e do Real Madrid dos dias de hoje, não pode comparar nem com a própria Inter, que individualmente tem valores melhores, né? Valores bons. Porém, estou falando times do nível do Lecce, aqueles pontos que a gente perdeu contra a Cagliari, contra o próprio Lecce, que empatou ali. Lembram da empatite? Tantos jogos aí, o próprio Veneza. Então, esses jogadores não eram ruins e não são ruins, porque nós tivemos um primeiro tempo muito bom, jogando em casa, como era antigamente a Juventus, mas bem antigamente. Inclusive, o segundo gol, o gol do Yildiz, a jogada foi uma jogada bonita. Falando da jogada do segundo gol, foi venceu e convenceu. Foi jogando bonito que saiu o segundo gol. Então, esses jogadores não eram ruins para perder ou empatar de equipes do nível do Lecce, como a gente viu no primeiro turno, né, e no início do retorno. Me convença aí aquele jogo ridículo pela Copa da Itália contra o Empoli, que a gente foi eliminado pelos reservas do Empoli, um jogo que empatou e perdemos nos pênaltis. Então, quando eu falo que o time não era ruim, tá aí. Mudou-se um pouco, né? Um pouquinho a mentalidade e o time
foi dominante durante aí grande parte da partida, tirando os últimos 6, 7 minutos, que foi um sofrimento desnecessário, mas a gente já vai falar disso, né? Eu acho que o time hoje mostra, no jogo da Roma, eu esqueci de falar, quando a gente toma empate, o time não teve aquele apagão mental, o time não sentiu o empate da Roma, tanto que criou oportunidades que poderia até ter vencido. Então, acho que essa parte psicológica ela está se resolvendo. Aos poucos vai se resolver a parte física também, eu não tenho dúvidas, né? O Kopp Miners acabou saindo, né? Deixa eu ver as substituições exatas que eu sei que o Conceição entrou o Savona no lugar do Diz, o Conceição entra, não joga tão bem, o Columani quase entregou a paçoca no fim do jogo. Eu começo a questionar se a Juventus tem que prolongar ele. Tem gente que queria tanto que ele ficasse em definitivo na Juventus. Eu entendo que o início dele foi avassalador, mas o Columani não é o Trezeguet, tá bom? E hoje ele fez ali um lance que quase que entregou no finalzinho, um dos últimos lances da partida, que ele quase ali entrega os 3 pontos. O Kopenhagen saiu com problemas musculares, mas não me parece serem... Não deve ser nada grave, tá? Mas só pontuando para vocês, antes que alguém diga, mãe, mas hoje o Kopp estava bem e o Tudor tirou. Não, ele estava com problemas musculares, isso foi constatado, mas não deve ser nada sério, tá bom? Assim como não foi sério o caso do Thuram aí, tanto que eu nem comentei no vídeo de ontem. Eu acho que a Juventus fez o que tinha que fazer. Acho não, tenho certeza. Tinha que vencer a partida. Eu falei que se vencesse de 1 a 0 estava bom. E vamos falar a verdade. Vamos olhar olho nos olhos. A Juventus fez uma boa partida, fez um belíssimo primeiro tempo, sem sofrimento, né? E merecia essa vitória. Seria injusto se o Lecce achasse o empate nos acréscimos, mas muito injusto. A Juventus fez por merecer, a Juventus buscou, dominou e se impôs dentro de casa como tem que ser contra um time pequeno, com todo respeito ao Lecce. Agora, sobre os últimos 6, 7 minutos, o time relaxou mentalmente. Sabe aquela coisa, o jogo tá ganho, vamos tocar a bola, vamos cozinhar o galo, e nisso a gente tomou um gol besta, né? E que no final, acho que muita gente pensou, meu Deus, vai ter acréscimo, é capaz que venha um empate. Mas graças a Deus o empate não veio, não seria justo. Eu mesmo confesso para vocês que eu estava aqui preparando o vídeo do Finestra, estava fazendo umas anotações aqui para não esquecer, e aí eu olhei, estavam com 40 minutos, estava 2 a 0, 39 minutos, 2 a 0, e eu falei, bom, a gente já está com o jogo ganho. Pelo tempo de jogo, não, porque ainda tem os acréscimos. Mas como o Lecce não fez nada o jogo todo, não vai fazer 2 gols agora. Só foi eu pensar isso, saiu o gol do Lecce. Aí eu dei aquela parada, meu Deus, meu Deus. Enfim, se eu que sou torcedor tive essa mentalidade de que já estava ganho faltando 5 minutos, mais os acréscimos, imagina o jogador ali em campo. É um vacilo mental que não pode acontecer, que sirva de lição, mas o time foi bem, a Juventus foi bem, né? Como eu disse, só não pode achar que o jogo está ganho antes da hora, porque senão poderia ter complicado. Mas, voltando para a tabela, como eu falei ontem, o importante era vencer, e a gente venceu, e não foi um jogo feio, não foi um jogo horrendo, a gente viu boas jogadas, viu uma ideia de jogo, e viu um time buscando a vitória. Isso é muito importante porque nesse momento, nessa rodada, o campeonato não acaba hoje. A gente sempre fala isso quando o time não está entre os 4 e tem que falar, né? Ainda faltam 7 jogos. Então o campeonato não acaba hoje, porque senão estaríamos aí já com a vaga garantida. Mas é melhor você estar nesse momento entre os 4 do que buscar a vaga, ter que correr atrás, ter que vencer e torcer para um time perder. Não, nesse momento a gente está entre os 4 e repito, a Atalanta entrou na dança. Agora são 2 times brigando por 2 vagas. Então, vamos em busca dessa vaga com essa mentalidade daqui 9 dias, porque vai ter a Páscoa, e isso na Itália, para quem não sabe, depois do domingo de Páscoa, segunda-feira, tem um feriado chamado Pasquetta. É uma mini Páscoa. Finestra é cultura, né?
A Páscoa não acaba no domingo na Itália, tem também na segunda-feira. Por causa disso, a Juventus entra em campo só daqui 9 dias, um jogo que é difícil pelo adversário, não tanto pelo adversário, mas porque historicamente a gente sempre vai penar. A gente sempre penou para ganhar do Parma lá em Parma, né? O time deles não é o mesmo time de 30 anos atrás, é um time que bem meia boca, mas é um jogo mais difícil e claro, se a Juventus repetir essa atuação de hoje e não repetir os últimos 5 minutos de hoje, tem tudo para trazer mais 3 pontos. Agora é assim, é jogo a jogo, cada rodada vai ser uma decisão e eu espero que a Juventus consiga classificar. Não tenho nada a falar do Tudor em relação às modificações, achei que ele mexeu do jeito que tinha que mexer, ele sabe mais do que a gente. E só sobre o vídeo de ontem que eu falei do mercado, teve um amigo meu que me perguntou no privado sobre o Veiga. O Veiga, a ideia da Juventus, ao contrário do Colomani, é prolongar a situação do Veiga, tá bom? E o que eu falei ontem é que a Juventus vai entrar em contato com os representantes do Retegui, tá? Vai sair negócio? Vai contratar o Retegui? Não sei. A informação é que vão entrar em contato com a Atalanta para tentar fazer esse negócio. E o Veiga, a Juventus vai tentar remanejar esse contrato e manter ele, prolongar, assim como o Will diz, tá bom? Eu disse que foi muito bem hoje. Hoje o importante era vencer, como eu falei, a Juventus venceu, eu estou feliz. Não foi um futebol de encher os olhos? Não, mas o segundo gol foi um futebol, a jogada do segundo gol me encheu os olhos, foi um vencer e convencer naquele momento. Jogou bem. Primeiro tempo, o que a gente queria era uma Juventus não passando sustos contra um time pequeno. E repito, poderia ter virado 3-0 não fosse o Vlahovic perder um gol feito. Isso é uma crítica, mas o Vlahovic participou, lembrando, diretamente dos 2 gols. Então, na balança, eu fiquei satisfeito com o que eu vi. Repito, exceto os últimos 6, 7 minutos, não é porque a Juventus morreu em campo, não é porque o Lecce cresceu, é porque o time achou que o jogo estava ganho e desconcentrou. Sabe quando um time toma um gol logo com 1 minuto de jogo e fala, pô, deu bobeira, a gente não estava esperando? É isso, desconcentrou e esqueceu de prestar atenção e acabar tomando um gol besta daquele, tá bom? É isso, nos vemos talvez amanhã. Se tiver uma informação importante de bastidores, eu venho, fiquem tranquilos. Eu só vou pedir a vocês like no Finestra Bianconera, ci vediamo ragazzi, sempre Forza Juve, fino alla fine e avante com Tudor.